Olá, mais um Memória Manchete, mas dessa vez um Memória Manchete completamente diferente. Muitas pessoas têm pedido para que eu seja entrevistado, Luiz Santoro, seja entrevistado. E nada na vida é coincidência. Um amigo meu, grande amigo, Marcelo Viano, me mandou um vídeo mostrando uma entrevista minha que foi feita em 2018 pelos meninos da Uniswan, chamada Família Manchete. E a entrevista está toda separada e eu estou dando entrevistas falando sobre tudo. E é isso que eu vou colocar hoje para você aqui. Espero que você se divirta como eu me diverti vendo aquilo que eu já gravei. Tá bom? Vamos nessa. Um abraço. E não esqueça de compartilhar, clicar lá, né, e assistir o nosso programa, sempre curtindo e mandando para os seus amigos. Vamos nessa. A Manchete era uma família, a gente, entre nós nos colocávamos como uma família, porque todo mundo se ajudava, todo mundo, sabe, porque a gente queria fazer uma TV diferente, e nós fizemos uma TV diferente. A TV Manchete seria, naquela época, o que é uma TV fechada hoje. Então a Manchete, ela tinha uma variedade muito grande e ela tinha um nível de apresentação, um nível de programa completamente diferente do que tinha nas outras TVs. A Manchete acabou sendo a segunda, mas só como ela era a segunda, mas de um modo diferente das outras. Tanto da Globo, como do SBT, como da Record, como da Bandeirantes, né? Então, era muito diferente. Até hoje, as pessoas que me viram naquela época dizem: caramba, você é a cara da Manchete. O Clube de Paris suspende negociações com o Brasil. Tancredo tem novas propostas para reaquecer a economia. Esquenta a disputa pela presidência da Câmara. Um protesto cheio de lama em defesa do meio ambiente. E no Havaí, um milionário balé de baleias. No ar, o Jornal da Manchete, segunda edição. A Manchete marcou muito a vida de todos nós, não só a minha, de todos nós. Eu acho que a Manchete foi a melhor empresa que eu trabalhei de comunicação, sem dúvida. Sem dúvida. E olha que eu trabalhei em muitas, mas a Manchete foi muito legal, muito legal. Era uma casa que dava gosto de ir trabalhar. E a gente era feliz e sabia. Isso era o mais importante. Porque a Manchete é bem diferente do que tudo que eu passei na vida, de todas as empresas de comunicação que eu passei na vida. Eu não posso falar de todas as empresas, porque eu sou professor de química, né? Depois que eu entrei nessa história de TV, por acaso, fui apresentar uma coisa no vestibular e eu acabei sendo convidado para ser apresentador. Eu fui para Brasília exatamente para parar de dar aula, porque eu fiz também curso de publicidade na SPM, além de química. E eu fui para Brasília para parar de dar aula, para abrir uma agência de publicidade. Lá não deu certo. Minha mulher disse: amor, ela grávida, a gente não sabia, ela estava já grávida, como é que nós vamos viver? E aí ela disse: olha, estão precisando de professor de química no Objetivo. Aí eu fui no Objetivo, eles me pediram para fazer uma coisa sobre vestibular, eu fui na televisão fazer aquela coisa do vestibular, e aí o superintendente me convidou para ser locutor, naquela época era locutor. Eu falei: mas escuta, eu não, só tem muito jeito para coisa e tal, papapá, vamos começar um telejornal local. Eu sei que a minha vida começou a mudar da água para o vinho. Eu não vou dizer para a água porque a água é ruim, vinho é bom, não, do vinho para o vinho, entendeu? Mas mudou assim, do vinho, vamos lá, um vinho espumante para um vinho Carmenier. Eu sei que eu entrei fazendo um telejornal local, depois, 2 meses depois, a Bandeirante me chama dizendo que vai ter um jornal em rede, e eu comecei a fazer o jornal da Band
por Brasília, quer dizer, era Joelmir Bete Ferreira Martins em São Paulo, o Ronaldo Rosas e o Newton Carlos aqui no Rio, e eu e o Carlos Castelo Branco, que foi um dos maiores jornalistas do país. E aí depois a Rádio Nacional me chama, eu vou, aí depois eu viro locutor da presidência, quer dizer, aí foi, sabe, foi indo e eu parei de dar aula. 81 foi o último ano que eu dei aula. Aí quando eu voltei para o Rio de Janeiro, aí eu fui chamado pela Manchete, houve o convite para ir para a Manchete, eu fui lá e entrei. E aí, sabe, depois da Manchete eu saí, aí fui ser o primeiro apresentador da Globosat. Depois da Globosat eu fui dirigir a comunicação da Estácio. Aí depois eu fui para São Paulo para dirigir o SBT Repórter da Gabi, eu dirigi a Maria e Gabriela lá 4 anos. Então, sabe, a minha vida mudou completamente. Todos nós fizemos teste antes de entrar a Manchete no ar. Por que nós fizemos teste? Porque eles queriam, os donos, os diretores, decidirem quem seriam as pessoas que representariam a cara da Manchete. E aí, eu fui o segundo a ser aprovado. O primeiro foi o Bianchini, depois fui eu, depois foram os outros. Mas nós éramos assim, era o Bianchini, era o Roberto Maia, era a Iris Litieri, a voz do aeroporto, né? Voo 457, aquela coisa assim, né? Faltam 25 dias para o Carnaval 84. Faltam 18 dias para o Carnaval 84. Falta um dia para o Carnaval 84. A Iris, a Jacira Lucas, a Cláudia Ribeiro, Paulo Stein, o Ronaldo Rosas e eu. Então, éramos 8 apresentando o Jornal da Manchete. E isso perdurou por 3 semanas. Nessas 3 semanas, ficavam 2 lá na frente, 5 atrás e 1 fora. Aí fazia rodízio, a gente ia fazendo rodízio para a coisa. Depois de 21 dias, eu fui subir para fazer a 2ª edição, fui ser âncora do 2ª edição, com a Cláudia Ribeiro e com o Roberto Maia. Então, nós fizemos ali essa divisão. A Jacira e a Iris desceram para fazer o Panorama, Manchete Panorama, que era uma revista à tarde, né? E o Paulo Stein saiu para fazer a Manchete Esportiva, né? Que era a parte de esportes da Manchete. Na Manchete, você tinha um começo, um meio e um fim, em toda entrevista, em toda reportagem, tá? Já nas outras, eu não vou falar especificamente na Globo, porque senão parece que a gente entrou para... Não, é claro, evidente que a gente, quando passava a Globo, a gente adorava, né? Porque a Globo era a primeira naquela época. Então, a Manchete tinha uma coisa de não... Eu nunca tive na Manchete, uma matéria tirada. Isso não pode falar. Não, fala sobre tudo. Mas é sobre um amigo do seu Adolfo. Fala. A responsabilidade é dele, não é nossa. Então, entendeu? Então, na Manchete, você conseguia falar tudo. Você falava sobre tudo e mostrava tudo. Evidentemente, naquela época, não tinha tanta podridão como tem hoje. Porque hoje, eu dou graças a Deus de não estar apresentando nenhum telejornal. Sabe por quê? Apresentar telejornal hoje é como estar exatamente na porta de uma emergência de um hospital. O cara que está na porta da emergência do hospital só vê o quê? Desgraça. O cara que apresenta um telejornal hoje, o que ele fala? Desgraça. Roubou, matou, sabe? Então, é muito ruim hoje, porque o mundo mudou muito. Naquela época, era uma época mais romântica, então nós dávamos notícia mesmo, sabe? Tinha um bloco de notícias de economia, outro bloco de notícias de política, outro bloco de esportes, era uma coisa bem definida. E a Manchete tinha uma coisa que nos dava muita segurança. Fala em tudo. Não tem essa de proibir. É notícia? Então, vamos falar. Nós vivíamos sacaneando uns aos outros, aprontando muito uns com os outros, tá? Eu e Toledo, que foi um grande diretor que nós tivemos, Luiz Toledo, Toledinho, fizemos, ele já morreu, o Feidim, ele era um cinegrafista de estúdio. Um dia nós resolvemos fazer o Feidinho ganhar na loteria. Então, ele foi ao banheiro, pegamos o papel dele, pegamos o Sérgio Costa Leite, que era o jornalista responsável pelo Telex, bateu o resultado dele, e aí, sabe, ele foi lá e começou a gritar, ganhei na loteria, ganhei. Deixamos ele com aquela coisa e a gente ia falar para ele a verdade, aí ele vai em direção ao elevador. Ele falou, o que você vai fazer, cara? Eu disse, não, vou lá no seu Adolfo pedir demissão, rasgar essa minha carteira de trabalho. E eu nunca tinha visto a cara de uma pessoa cair. E eu falei, Feidinho, é brincadeira, cara. O resultado é esse aqui, não é o teu.
e a cara dele caiu. Ele ficou deprimido uma semana, mas era uma brincadeira entre nós, entendeu? Nós fizemos também um que tinha apanhado o dinheiro dele todinho, saído de 2 empregos, ficado só na Manchete, numa época de inflação de 100% ao mês. Então, na época Sarney, aquele governo terrível, então 100% ao mês. Então ele pegou e botou tudo na poupança. E ele botou na poupança Bradesco. E estava havendo uma quebra de bancos. Por causa dessa loucura, dessa inflação, estava havendo uma quebra. Tinha acabado de quebrar o Auxiliar, letra A, e o Comind, letra C. Então a gente falava que era quebra ABC. O B, ele botou a poupança dele toda no Bradesco. Aí nós fizemos a coisa para ele, entendeu? Ter colocado tudo lá no Bradesco. E aí nós invertemos o PGM e o Previl, porque PGM é o que está no ar. Previl é aquilo que antes de ir para o ar, o diretor olha para ver se está ok e aí coloca no ar, né? Nós invertemos as placas, ele era um sonoplasta, o Serginho, nós invertemos a placa e eu fingi que estava dando uma notícia de edição extraordinária. Eu cheguei, gente, olha, uma edição extraordinária, vamos lá, liga as câmeras, vamos embora, aquela loucura de estúdio. Então, e comecei, o Jornal da Manchete informa em edição extraordinária. Acaba de ser decretada a liquidação extrajudicial do Banco Bradesco, os clientes não terão direito a... Aí comecei a falar e eu não vi, porque eu estava de costas, né? Para o switcher, que é onde fica todo mundo comandando, coisa que tinha um aquário ali, né? Um vidro onde dava para ver tudo. Diz que ele foi deitando em cima da mesa e chorando assim. Depois também nós fizemos para ele mostrar que era uma brincadeira nossa, entendeu? Nós fazíamos muito isso. O ambiente da Manchete eu nunca encontrei em outra TV. E eu trabalhei em várias. Nunca encontrei. O ambiente da Manchete foi o melhor ambiente que eu trabalhei. Para você ter uma ideia, todo dia era assim, Santoro, 10 segundos, vai pá! 5 segundos, opa, tá puta! Boa noite. Hoje no Jornal da Manchete, todo dia eu fazia isso, querido. Entendeu? Então não era tão problemático assim, porque o pessoal sabia que eu era doido, mas tocava numa boa. Toda vez que acabava o jornal, eu e Ronaldo, porque a gente se substituía. E eu estava fazendo a primeira edição com o Ronaldo. Quando acabava o jornal, desligou o microfone, o que vai fazer? Eu vou comer aquele ali, vou botar aquele outro para fazer uma filação, outra, mas tudo no palavrão. Aí, um dia nós chegamos, o chefe de redação, Luiz Edgar de Andrade, chama nós dois. Vem cá, eu estou falando de 1984, que não tinha nenhuma tecnologia. Mostra pra gente um surdo mudo e a mulher dele, que mora em Telesópolis, diz que vocês falam as maiores impropriedades quando termina o jornal. Nós? Não, que isso, pelo amor de Deus. 2 cínicos, não, negamos o tempo todo. Vê lá, hein, pelo amor de Deus, hein. Não, pode deixar, nós nunca falamos nada não, ele deve estar se confundindo. Porque o jornal, quando terminava, ele ia fechando na gente, depois ele subia que nem Star Wars. Sabe aquele que sobe assim os letreiros, né, do Star Wars? Naquele dia, nós terminamos com o Mudinho. Mudinho, filha da puta, e o outro, vou comer você. Então, nunca mais ele ligou, não, nem escreveu, entendeu? Porque a gente falava as maiores impropriedades, gente. Vocês não têm ideia do que a gente falava. Era tanta besteira, entendeu? Que o clima era bom. Mas na hora do sério, vamos lá, gente, sério, pá. Essas coisas que os caras fazem hoje em dia, a gente fazia há muito tempo. O Jornal da Manchete era muito mais solto. Mas muito, gente. Era de uma descontração total. E aí, Santoro, o que você está achando? Eu também estou achando que vai ser assim, entendeu? Era um bate-papo e a coisa normal. Por isso mesmo, Francisco Dornelles está acompanhando as negociações em Paris e recebeu de Galvez uma receita para fazer baixar a inflação. É só cumprir o programa traçado pelo Conselho Monetário e pelo FMI. Fácil, não, Santoro? Fácil demais, mas conselhos para reduzir a inflação é o que não faltam ao governo da nova república. Existia mais liberdade. Na Globo não era assim, tinha que ser aquilo que está escrito e não pode sair daquele troço ali. Entendeu? Era um comprometimento diferente, da Manchete era diferente do da Globo. E das outras também, mas na Globo a cobrança era muito maior. Cuidado, alguém lá em cima está de olho em você. Para os pesquisadores soviéticos, a cada 15 minutos alguém da Terra faz contato com um extraterrestre. As pessoas ficavam impressionadas que eu sempre, quando terminava o jornal, tomava água. Eu estou falando aqui a beça e com ar-condicionado seca a boca, né? Entendeu?
Mas você toma água? Tomo. Uma vez uma amiga da minha irmã disse, seu irmão toma água no final da coisa. Ela falou, não, meu irmão não toma água. Toma, vê o final do programa. Aí ela vê, você está tomando, claro, pô, vem cá, é água, não é cachaça, não é nada, é água. Entendeu? Então a gente era muito natural. Isso sempre foi muito legal. Bonita, elegante, sensual. Mônica Elissa Ortiz chamou a atenção da polícia. E também por causa da elegância de suas roupas. Pareciam até muito largas para o seu manequim. Resultado, foram encontrados 4,5 kg de cocaína. Ela e mais 2 chilenos iriam para Milão, onde a droga seria vendida. Eu era o responsável pelos boletins da Nova República, meu Deus do céu. Então eu fazia o jornal e ficava responsável pelos boletins. Um domingo, isso é fantástico, isso eu tenho que contar. Um domingo eu estou lá, Mauro Costa aqui no ponto, fala para mim, Santoro, você vai chamar o Sérgio Gregory, que tem uma maratona no Rio, depois você vai chamar a Mônica o Sérgio Gregory já faleceu, a Mônica Waldfogel em São Paulo, o Heraldo Ribeiro em Brasília e mais não sei quem em São João del Rei. Legal, é essa a sequência, ok? Ok. A Manchete lança uma revista chamada Fatos, que era para concorrer, ela tinha Fatos e Fotos, tá? Que era uma revista assim de badalação, mas ela lança a Fatos para concorrer com a Veja. O seu Adolfo era um editor de revistas, né? E aí eu estou folheando a revista, daqui a pouco eu estou ouvindo assim, e caiu o sinal do Rio, e o de São Paulo também, o de Brasília, e caramba, São João del Rei, caíram todos os sinais. Santoro, entra e fala qualquer coisa, porque caiu tudo quanto é sinal. Roda a vinheta e eu entro. Aí eu peguei a revista, como eu não sabia qual era o tempo que eu ia ficar, a revista estava colocando, no meio dela tinha uma cronologia do que tinha acontecido com o Tancredo. E aí eu falei, gente, olha, hoje está sendo lançada a revista Fatos e tal, papapá, e daqui a pouco está assim, voltou, pode chamar. Aí eu, bom, já que vocês viram isso aqui, agora com o Sérgio Gregory, que tem uma maratona acontecendo no Rio, aqui no aterro do Flamengo, pertinho de onde nós estamos. Oi, Sérgio, fale aí. Aí o Sérgio entrou, cortaram o microfone e falei, Mauro, quanto tempo eu fiquei no microfone? Eu fiquei falando 4 minutos e meio. Você imagina 4 minutos e meio na televisão. É uma loucura isso. A Manchete tinha muito prestígio por causa do seu Adolfo, porque o seu Adolfo tinha muito prestígio. Haja vista, o Tancredo Neves ia assumir no dia 15 de março de 1985 e no dia 14 de março o seu Adolfo ofereceu um jantar para ele na Casa da Manchete. Quando ele sai da Casa da Manchete, ele é atacado por aquela diverticulite e vai para o hospital. Constatamos a presença do divertículo, da diverticulite de Meckel, já com a ulceração em vias do seu rompimento, que estabeleceria fatalmente um quadro mais grave ainda, que seria um quadro de peritonite generalizada, e a cirurgia consistiu na ressecção deste divertículo. O presidente eleito Tancredo Neves foi acometido de uma diverticulite e foi para o hospital. Maiores notícias você vai ver, mais notícias ou maiores notícias, eu não me lembro o que foi, outra notícia, você vai ver no Jornal da Manchete, segunda edição. E quando nós entramos, foi uma gritaria na redação, porque nós entramos antes da Globo. Que a gente gostava dessa disputa, era legal, entendeu? E o pessoal da Globo depois me disse também que quando nós entramos, eles disseram, caramba, eles entraram na frente da gente. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite, no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. Na quarta e na quinta-feira, eram jogos do Campeonato Brasileiro. E o nosso jornal, segunda edição, ele é 11h30, meia-noite, então as praças mandavam os gols, mas não mandavam os gols muito espremidinhos, não, como hoje dá para editar. Naquela época era fita, então mandava assim com 10 segundos antes, 10 segundos depois, e eu inventava em cima, o diretor me deixava inventar em cima, no off, sem aparecer, tá? Ó, Botafogo ganhou de 3-0, gol de fulano, cicrano e beltrano. Então, eles escreviam isso e eu inventava em cima da história. Aí nós estamos lá e tinha um monitor aqui pra gente, né? Para acompanhar, por ali que eu dizia, papapá, um garoto novo no estúdio,
passa por trás do monitor e desliga o monitor. Desligou o monitor. Eu, na mesma hora que eu estava falando aqui, o que eu fiz? Eu girei, porque atrás nós tínhamos o vidro e o switcher, onde ficavam todos os comandos do jornal, todo mundo lá, os técnicos comandando o jornal. Ali estavam as TVs, então eu comecei a olhar para as TVs e ver. Só eu, o Roberto Maia, que estava comigo, e o diretor de corte, o Marcinho, notaram isso. Aí ele olhou para mim, viu que eu estava falando aqui e viu o monitor desligado. Então o que ele fazia? Ele desligava, ele congelava a imagem no final, eu voltava e dizia, e no Rio, o Flamengo perdeu do Fluminense, vamos aos gols. E pimba, virava de novo e começava... Bom, é claro, evidente que o jornal foi assim até o final. Quando terminou o jornal, eu cobri o garoto de porrada, porque passar por trás do coisa e desligar o monitor ao vivo é terrível. A gente chamava o salário da Manchete de menstruação. Durava um mês inteiro para chegar em 5 e ir embora. O menor que a gente fala é menor em relação à Globo. Nós ganhamos bem, tá? Menor em relação à Globo. Agora, eu acho que o pessoal hoje não queira só... É difícil você ter alguém que... Uma vez uma colega, que eu não vou falar o nome dela, ela virou-se para mim e disse assim, aqui para aparecer na TV eu trabalharia até de graça. Eu digo, se eu pudesse eu te dava na cara. Que você estaria tomando o lugar de alguém que tem que ter um salário. A gente não pode pensar assim. Lembra da Cacilda Becker. Não me peça de graça a única coisa que eu tenho para vender. Então, sabe, nós trabalhávamos lá, tínhamos, sabe, plano de saúde, tínhamos essas coisas todas. Almoçávamos, jantávamos na Manchete se quisesse, não tinha problema algum. Tudo era liberado nesse sentido. Porque o seu Adolfo era uma pessoa especial. Ele era uma pessoa especial. Eu me lembro dele ter mandado embora um empregado porque disse para ele que estava com fome. Ele disse, na minha empresa você não pode ter fome, porque você come a mesma comida que eu como. E a gente comia a mesma comida que ele comia. E não tinha negação de comida, entendeu? Como ele veio da Ucrânia fugido, sabe? Ele tinha muito essa coisa arraigada com ele, de não poder ter fome. A pessoa não pode ter fome, senão ela não consegue trabalhar, não consegue andar. Então, dizem que as outras TVs tinham bons restaurantes. A Manchete, a gente dizia que era um grande restaurante que tinha uma TV por acaso, entendeu? A gente brincava com isso, né? Toda vez que ele encontrava comigo no corredor, ele ia abrir os braços e dizia, meu filho, eu gosto... Ele falava chorando, né? Daí eu falava, meu filho, eu gosto muito de você, você é a cara da Manchete. Aí ele parava e falava assim, mas que jornal mesmo que você faz? Ele era muito desligado, entendeu? Mas ele era uma pessoa que era muito brincalhona com todo mundo, entendeu? Mas sério, também um cara sério. E o empreendedor, sabe, que hoje falta tanto, entendeu? Os empresários empreendedores. O seu Adolfo era um cara empreendedor, sabe? Ele buscava lá embaixo e ia fazer a coisa e tal, sabe? Ele empreendia, isso era muito bom. Eu fui convidado pela Rio Tour para inaugurar o Sambódromo, para ser a voz do Sambódromo. E aí eu fui até a sala do seu Adolfo pedir licença à Manchete, porque afinal de contas, eu era cara da Manchete, assim como os outros apresentadores. A gente, cara, então tem uma coisa que você tinha que pedir, olha, posso fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Eles nunca proibiam a gente de nada, mas não custava nada você ser gentil e ir lá falar com o seu Adolfo. Eu fui lá, seu Adolfo, olha, me chamaram para ser, meu filho, vai, é muito bom, você é jovem, é bom. De repente a secretária disse, seu Adolfo, telefone para o senhor. Não, depois não, é doutor Roberto Marinho. Ele vai atender, fala com o Roberto Marinho e de lá a gente vê ele falando, não, doutor Roberto, não. Aí ele chega, vem, e aqui uma explicação. O governo Brizola, quando fez o Sambódromo, queria fazer o desfile em 2 dias e a Globo só aceitava fazer em 1 dia. Como a Globo recusou, eles ofereceram para o Adolfo, seu Adolfo, e o seu Adolfo topou fazer em 2 dias. E aí o doutor Roberto Marinho tinha pedido a ele, depois que a Manchete aceitou, vamos fazer juntos, e o seu Adolfo disse, não, dessa vez não. E o doutor Roberto Marinho virou-se para ele e disse, Adolfo, você é meu amigo e está me negando um favor. Pode ser que no futuro você queira um favor meu e eu vou ter direito de negar. O doutor Roberto Marinho, se quisesse, a Manchete não falia, não ia à falência. Em 2011, nós fizemos uma festa com 300 ex-funcionários da Manchete. Eu nunca vi isso. Uma empresa que acabou em 1999, em 2011, nós nos reunimos para nos ver.
E esse vídeo, eu filmei tudo, né? Pedi um pessoal para filmar. Esse vídeo foi para o YouTube e as pessoas podem ver, as pessoas choravam. Que dá saudade, a Manchete dava saudade para nós. Se dá para os telespectadores, imagine para nós que estávamos lá fazendo a Manchete. Eu nunca vi gente, juro, estou falando sério, eu nunca vi 300 pessoas se reunirem para comemorar uma empresa que não existe mais. Caramba, o que é isso? Nesse vídeo, o Eliakim, ele vira para o Florestan e diz assim: a gente trabalhou na Globo, né? Ou o Florestan fala para ele: a gente trabalhou na Globo, mas a gente era muito mais feliz na Manchete. A gente trabalhou juntos na Globo, mas o nosso coração sempre bateu forte pela Manchete. Eu fiquei pensando por que bateu forte pela Manchete. É porque na Manchete havia senso de equipe. Olha que coisa interessante. O Eliakim e a Leila Cordeiro fizeram o Jornal da Globo, que a gente batia neles. Depois eles saíram da Globo e foram fazer o Jornal da Manchete. Uma boa noite. Boa noite para você. Mas eu tenho certeza que o seu Adolfo, toda vez que a gente faz esses encontros, lá de cima ele tá feliz. Porque nós sempre exaltamos, sempre exaltamos o seu Adolfo. Não alguns outros, tá? Alguns outros não foram bons nessa história. Mas seu Adolfo, Zeve, que foi um belo diretor de jornalismo, e alguns outros merecem, mas muitos também não tinham muito dessa coisa, entendeu? Se a gente falar que era tudo maravilhoso, não, mentira, não existe isso, né? Afinal de contas, nós somos humanos, então tem erro para tudo quanto é lado. Era muito divertido trabalhar na Manchete, era muito prazeroso trabalhar. Eu acho que quem trabalha e não gosta do seu trabalho, muda, vai fazer qualquer outra coisa, vai vender banana na feira, sabe? Mas tenta fazer de uma forma melhor. Aí você vai dizer: sair da Manchete, sair. Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Tem um tempo de você ficar, tem um tempo de você ir para outro lugar, tem tempo do outro e tal. Mas a lembrança sempre ficou numa forma boa. A lembrança sempre ficou legal. Ali nós éramos uma família. A família Manchete era sensacional. Sensacional. Todo mundo se gostava, todo mundo se curtia, todo mundo, sabe? E se ajudava. Isso era muito legal. Como eu aprendi na Manchete. Era muito bom. Tudo isso, entendeu? É uma forma de você ir juntando as coisas para dizer: poxa, eu fiz alguma coisa. Tem coisas que a gente faz na vida e não se orgulha. Tudo que eu fiz na vida, eu me orgulhei. Tudo. Eu não tenho nada na vida que eu não tenha feito com orgulho, e sempre sendo um diferencial. Aliás, você me perguntou, né? Qual é a definição que você dá para a Manchete? Um lugar que não era comum. A Manchete era um lugar que não era comum. Tem uma coisa que eu não contei, eu vou contar. Tem uma coisa que eu não contei e vou contar. Seguinte: Manchete vai ser inaugurada. Tinha uma gravação do seu Adolfo falando: eu estou aqui hoje para inaugurar a Manchete, blá, 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 blá. E o seu Adolfo entra no ar. Mudo, esqueceram de plugar. Para tudo, volta para aquela... Aí teve alguém que disse: isso aí não vai dar certo.